eu sou bem-aventurado. Sim, eu sou bem-aventurado. Então eu vou rumo para um alvo. Eu fato, não emito, para mim viver é Cristo. Graça e paz, meus queridos. Muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar sobre a palavra de Deus. Eu queria dizer que eu estou empolgado com essa palavra, eu estou animado com essa palavra, e eu sei que esse conhecimento que vai chegar a você hoje, ele vai fazer toda a diferença naquilo que é a tua maturidade e naquilo que é o teu crescimento. Nós estamos falando sobre os inimigos da fé. Nós já falamos dos pontos de grandes inimigos da fé. Falamos no número 1, que é a falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Falamos também da falta de entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Também falamos da falta de entendimento do ser justiça de Deus. E falamos também da falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus. Então hoje nós estamos na parte número 3 já. Na parte número 3, em que nós estaremos falando sobre os inimigos da fé. Falaremos sobre a falta de agir de acordo à palavra de Deus. Falaremos a falta de manter a confissão da fé. Olha, vai ser extremamente importante. Compartilhe já esse vídeo para pessoas amigas. Compartilhe para pessoas que você conhece. Convide pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho dito assim, o Salmos 138:2, ele que diz que Deus exaltou acima de todas as coisas a sua palavra. Eu tenho dito que quando um cristão pensa a Bíblia, quando um cristão crê Bíblia, quando um cristão age na Bíblia, quando as crenças de um cristão são verdadeiramente aquelas que estão na palavra de Deus, ele não será dominado. Entenda que a Bíblia não diz que Deus exaltou o olho, exaltou a fita, que Deus exaltou o coaching, que Deus exaltou pensamentos positivos, não. A Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Então, quando nós entendemos a luz das Escrituras, a palavra, coisas mudam, meu irmão. Eu sou licenciado em Direito. E você sabe o que eu uso para poder me reger na minha área de atividade do Direito? Eu uso os códigos. Uso o Código Penal, uso o Código de Processo Penal, eu que estou na área criminal. Entenda que eu não posso sair daquelas balizas que me orientam. Mas hoje nós temos visto na nossa nação, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é como se fosse o nosso código de conduta. E muitos de nós temos agido fora desse código. Temos agido fora da palavra. Temos dado olho nas pessoas, fita nas pessoas. Temos agido fora da palavra. E isso tem colocado pessoas fora da fé. E eu quero te dizer, se o diabo consegue te tirar de uma posição de fé, ou seja, de uma posição da palavra, o diabo te coloca numa posição onde ele vai te dominar. Então é tempo de você despertar para a verdade, que é a palavra de Deus. É um tempo de você começar a estudar a Bíblia por você mesmo. Para você começar a entender que o mesmo poder que está no pastor, o mesmo poder que está na ovelha, é o mesmo poder. Não há diferença de poder no pastor, no apóstolo, no profeta, em relação à ovelha. Não, todos têm o mesmo poder. Todos têm o mesmo Espírito Santo. Todos têm o mesmo Jesus que morreu por eles. Todos têm o mesmo Deus que criou a sua imagem e semelhança. A grande diferença que acontece entre um pastor e uma ovelha é o conhecimento. Ou seja, o pastor tem mais conhecimento do que uma ovelha, mas isso não lhe faz ter mais poder. Isso apenas lhes dá uma área maior de ação para poder agir, mas isso não lhe faz mais poderoso do que a ovelha. Então são essas coisas que nós vamos entender à luz da palavra de Deus. E quando nós começamos a entender a palavra, muita coisa muda na nossa vida. Eu estou aqui para te dizer, irmão, hoje será um dia de ensino e eu creio que você vai ouvir essa palavra. E essa palavra vai mudar a tua vida. Vamos entrar agora na nossa oração e nós vamos entrar já para a palavra. Nós estaremos falando sobre 2 pontos que são inimigos da nossa fé. Ou seja, coisas que impedem a nossa fé de operar. Opositores da nossa fé. Você sabe que Jesus é o autor e consumador da fé. E nós temos falado aqui que essa palavra fé é a palavra grega que quer dizer pistes,
que quer dizer firme convicção, baseado naquilo que se ouve da parte de Deus. Obrigado, servo Anacleto. Obrigado, minha filha custódia, minha general. Deus abençoe você. Muito obrigado. E hoje nós estaremos falando sobre 2 inimigos da fé. 2 inimigos da fé. E eu creio que isso vai te ajudar muito. Mas eu queria já orar, que é para nós entrarmos nessa mensagem. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu favor. A entrada das tuas palavras ao nosso coração são luz e dão entendimento aos simples. Dai-nos entendimento nesta noite. Obrigado pelo teu espírito de sabedoria e revelação. Pai, obrigado, porque você coopera conosco nesse momento e você confirma a tua palavra com sinais, hoje, nesta tarde. Obrigado porque tu és o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, Jesus. Te dou graças pelos milagres, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: eu odeio a pobreza. Diga comigo: eu odeio a miséria. Diga comigo: eu nasci para vencer. Diga: eu nasci para reinar. Diga: eu nasci para vencer. Diga: nada nem ninguém vai me parar. Diga: nada nem ninguém vai me resistir. Diga: eu nasci com a vida de Deus em mim. Diga: eu sou uma nova criação. Diga: eu não sou um projeto falhado. Eu não sou um projeto de derrota. Diga: eu sou uma nova criação. Diga: eu sou justiça de Deus. Diga: eu odeio a pobreza. Diga: eu odeio a miséria. Diga: eu odeio o pecado. Diga: eu sou santo. E eu carrego a vida de Deus em mim. Aleluia. Filha Nelce, seja bem-vinda. Nós amamos vocês. Meus amados irmãos, nós estamos ensinando hoje sobre fé e autoridade. E nós hoje estamos falando na terceira parte sobre os inimigos da fé. E eu hoje queria destacar 2 inimigos da nossa fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, ou é útil, ou convém, que aquele que se aproxima de Deus creia. Ou seja, pense que aquilo que Deus fala é a verdade, para que ele possa ser presenteado, recompensado por Deus. É uma máxima bíblica que nós viveremos por essa fé. A Bíblia diz, irmão, 4 vezes que o justo, ou seja, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o seu estilo de vida, o seu modo de vida é pela fé, ou seja, é pela firme convicção, baseado naquilo que se ouve da parte de Deus. Eu tenho uma definição sobre fé, que ela foi dada pelo meu querido padrinho, meu pai espiritual, um homem que eu muito amo, apóstolo Guto. E ele definiu fé da seguinte maneira. Ele disse que fé é um comportamento alinhado com a palavra de Deus. E eu acrescentei, e nada mais. E você pode escrever no teu comentário, fé é um comportamento alinhado com a palavra de Deus, e nada mais. Ou seja, quando pressões chegam, quando angústias chegam, quando manipulações chegam contra nós, quando pessoas se levantam contra nós, minha irmã, não chore, não murmure, não se atire no chão como uma barata. Corra para a palavra, a fonte da nossa fé, e comece a falar essa palavra com a tua boca. E comece a declarar essa palavra com a tua boca. Ou seja, esta é uma posição de fé que agrada a Deus. Quando você chora, não pense que Deus atende o teu choro. Deus não atende o nosso choro. Deus não atende a nossa murmuração. Mas Deus atende a nossa fé, porque a nossa fé agrada a Deus, dá prazer a Deus.
Ou seja, haverá momentos tão difíceis na tua vida, haverá momentos de pressão sobre a tua vida, mas se você ficar na palavra, uma posição de fé, mantendo a pensar a palavra, a crer a palavra, a falar a palavra, a agir na palavra, você vai vencer toda essa pressão. Momentos de pressão e momentos de angústia chegam para todos nós. Chega para o pastor, chega para a ovelha, chega para o profeta, chega para o apóstolo, seja para o mestre, seja para o diácono da igreja. Momentos de pressão e de angústia chegam para todo mundo. Mas eu hoje quero te dizer, sempre que chegar uma pressão e você agir no nível da fé, ou seja, no nível da palavra, no nível daquilo que você ouve da parte de Deus, você está numa condição em que Deus pode agir e te dar o livramento. Acabou o tempo de a igreja ser religiosamente treinada. A igreja não foi projetada para ser religiosamente treinada. A igreja foi projetada para ser treinada e disciplinada com a palavra. Quando você tem a palavra no teu coração e você começa a falar a palavra na tua boca, agindo nessa palavra, crendo nessa palavra, você está num ambiente de fé em que você pode vencer. A igreja não foi treinada para receber fita, para receber óleo, para receber sal. A igreja não foi feita para ouvir ensinamentos coaching. A Bíblia diz que a igreja é o lugar do poder. E esse poder está na palavra. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é, irmão. Nós temos visto hoje, de maneira errada, pessoas querendo ir buscar poder no monte. Pessoas querendo ir buscar poder numa fita, no óleo, no sal. Pessoas querendo ir buscar poder no ensinamento coaching. Não, não, não. A Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder. Se você quiser poder, meu irmão, vai para o Evangelho. Medita nas Escrituras. Infelizmente, é muito cristão preguiçoso. Cristão não quer meditar na palavra, não quer estudar a palavra. Ele quer depender do apóstolo e do profeta. Por isso temos muitos apóstolos e profetas enganando as pessoas. O poder está na palavra. O poder está no Evangelho. No livro de Romanos 1,16, a palavra poder é a palavra grega dunamis, que quer dizer habilidade para fazer milagres. Habilidade para transformar qualquer situação. Quando você tem a palavra de Deus, você tem uma habilidade para fazer milagres. Quando você tem a palavra de Deus, você, meu irmão, tem o poder para transformar qualquer situação. Seja a tua vida. Não importa em que vício você está preso. A palavra de Deus no teu coração e na tua boca é poder para te libertar de qualquer vício. É poder para você vencer qualquer circunstância. Mantenha-se na palavra. E quando você se mantém na palavra, você está se mantendo na fé. Se o diabo te tira da palavra e ele te encontra no olho, te encontra numa fita, numa indulgência, o diabo conseguiu te tirar da fé e ele vai te destruir. Sem fé, estamos incapazes, somos impotentes, somos sem força para poder agradar a Deus. Por isso a igreja precisa aprender a se mover por fé. E entenda que a Bíblia, ela nos diz como é que fé chega até nós. Fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir novelas, ouvir notícias na televisão, ouvir notícias científicas, ouvir notícias do coaching, da ciência positivista. Não. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando eu me exponho todos os dias a ouvir a palavra de Deus, eu estou exposto a um ambiente de fé. Quando você todos os dias se expõe mais tempo ouvindo a televisão, você se expõe mais tempo assistindo notícias científicas, provavelmente você não está crescendo na fé. E quando um problema chegar, você vai sucumbir. Quando uma pressão chegar, você vai perder o controle. Mas se você estiver cheio da palavra, você está cheio de fé. E quando você está cheio de fé, meu irmão, na fraqueza você vai tirar forças. Na angústia você vai vencer.
quando as aflições chegarem, você vai correr para a palavra, que está no livro de Salmos 34:19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Há livramento para você nessa palavra. Por isso chegou o tempo em que os angolanos precisam ouvir a palavra. Irmão, e essa palavra é simples. Eu tenho dito assim: todo intelectual deveria ter uma capacidade para entender a palavra. Mas hoje nós temos visto intelectuais, doutores, PhDs, homens letrados sendo enganados por homens que se dizem ter a palavra. Não, meu irmão. Você não foi feito para ser enganado. Você é um intelectual, você sabe ler. Você ficou durante muitos anos estudando numa universidade, seja de engenharia, seja de letras. Como é que agora a parte mais importante da tua vida, que é a vida espiritual, a vida na palavra, você não consegue meditar na Bíblia por você mesmo? Você não estuda a Bíblia por você mesmo. Você será enganado. Você será levado para o engano. Todo intelectual devia entender que o único nome que marcou a cronologia dos tempos é o nome de Jesus. Qualquer estudo, seja cronológico de qualquer área, seja do direito, seja da engenharia, seja científico, o que marca o tempo é antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe por quê? Este é o nome mais poderoso da face da terra. No céu, na terra e debaixo da terra, não há uma maior presença que o nome de Jesus. E como é que você vai saber que o nome de Jesus, ele te pertence e ele é o nome mais poderoso? Meu irmão, você tem que estudar as Escrituras. Você tem que voltar para a palavra. Estamos com uma geração tão preguiçosa quanto as coisas de Deus. E a vida mais importante que nós temos é a vida espiritual, é a vida de Deus. E as pessoas não estudam a palavra. As pessoas acreditam em tudo que o pastor diz. As pessoas acreditam em tudo que o apóstolo diz. As pessoas acreditam em tudo que um bispo, que um padre diz. Por quê? Mas as pessoas não querem estudar a palavra. Meu irmão, se você não conferir a tua vida com a palavra, você será dominado por demônios e por homens manipuladores. Se você não começar a ter uma vida disciplinada, de ler as Escrituras, pelo qual falam da nossa vida, falam da nossa existência, falam da nossa riqueza, do que nós temos, do que nós podemos, de quem nós somos e aonde nós estamos em Deus e em Cristo Jesus, você será levado por qualquer vento de doutrina. Mas hoje, nesta tarde, eu estou vendo uma geração de intelectuais e pessoas não intelectuais que vão começar a estudar a Bíblia, que vão começar a discernir a Bíblia. E eu quero te dizer, quando você fizer do teu ambiente familiar um ambiente da palavra de Deus, a tua família vai ser mais feliz. A tua família vai ser mais alegre. A tua família vai viver uma vida de mais satisfação em Deus. A Bíblia está a dizer 4 vezes: o justo viverá pela fé. O justo não viverá por novelas. O justo não viverá por diagnósticos econômicos. O justo não verá, irmão, pela ciência. O justo não verá por informações do jornal. O justo viverá pelo conhecimento da palavra de Deus. Isso é estar na fé. Precisamos nos alinhar a essa palavra. Precisamos ser fortes com essa palavra para que não sejamos manipulados, meu irmão. A Bíblia está dizendo que o Evangelho, ou seja, a palavra de Cristo é que é o poder. Como é que você permite pessoas hoje, pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, sendo enganadas em vários lugares? Recebe uma fita, recebe um olho, recebe uma katana para fazer batalha espiritual. As pessoas estão fazendo rituais, indo de monte em monte, subindo de monte em monte, jejuando 70 dias para receber poder de Deus. Não, irmão. O poder não está de ir em monte em monte. O poder não está de receber óleo, receber fitas. O poder não está, meu irmão, de você ficar muitos dias de joelho. O poder está em você começar a estudar a palavra, começar a meditar a palavra, começar a crer a palavra, começar a falar a palavra, começar a agir na palavra. Não permita o diabo te roubar da palavra. Se o diabo nos rouba da palavra, ele roubou tudo que nós temos. Ele nos tirou da fé.
e ele vai nos destruir. E como o diabo sabe que a Bíblia está dizendo que a maneira de você viver é pela fé, ou seja, baseado naquilo que se ouve da parte de Deus, essa palavra fé é a palavra grega pistis, que quer dizer firme convicção, firme persuasão, baseado naquilo que se ouve da parte de Deus. Ou seja, se eu ouvir aquilo que Deus fala, e eu acreditar naquilo que Deus fala, e eu me comportar como aquilo que Deus fala, a despeito de qualquer coisa que eu veja, que eu sinta, eu estou na fé e eu estou numa posição de vitória. O diabo não quer que você viva pela fé. O diabo quer que você viva pelos sentidos, por aquilo que você vê. O diabo quer que você viva por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, por aquilo que as pessoas estão fazendo, por aquilo que as notícias radiofônicas estão dizendo. É isso que o diabo quer que você viva para essas coisas. Mas hoje quero te dizer, há uma maneira mais elevada de viver. Há uma maneira mais alta de o justo poder viver. Há um estilo de vida que agrada a Deus. É pela fé. Pela palavra. Pela convicção daquilo que Deus fala. Precisamos levantar uma geração firme na palavra. Precisamos levantar pais firmes na palavra. Políticos firmes na palavra. Deputados firmes na palavra. Empresários firmes na palavra. Pastores firmes na palavra. Profetas firmes na palavra. Apóstolos firmes na palavra. Evangelistas firmes na palavra. Nós estamos precisando levantar homens e mulheres firmes na palavra, disciplinados na palavra. No livro de Romanos 3:4 diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que é que Paulo está dizendo? Se o que Deus falou é a verdade, eu vou ficar com essa verdade. Se aquilo que a ciência fala, aquilo que a economia fala, aquilo, irmão, que o coaching fala, aquilo, irmão, que a ciência positivista fala, se choca com a palavra de Deus, eu fico com a palavra, porque a palavra é a verdade suprema que criou todas as coisas. Se teu casamento depender da palavra ou depender da fé, você vai vencer. Se teus filhos dependerem da palavra ou da fé, eles vão vencer. Se a tua vida empresarial depender da palavra, depender da fé, você vai vencer. Se recuse, meu irmão, a viver fora da palavra. Escreva no teu comentário: eu me recuso a viver fora da palavra. Eu me recuso a viver fora do evangelho. Diga: eu me recuso a ser seduzido por mensagens e conhecimento fora da palavra. Meu irmão, se o justo deve viver pela fé, ou seja, pela convicção daquilo que Deus fala, o diabo está trabalhando na vida do cristão e dos servos de Deus, e até pastores, para que eles não vivam da convicção da palavra, mas vivam da convicção de fatos fora da palavra. Quando um homem de Deus e uma serva de Deus começa a distribuir fita na igreja, começa a dar olho na igreja, começa a ensinar coaching na igreja, começa a dar sermões motivacionais na igreja, ou seja, é uma maneira de roubar a fé da igreja, a fé do tipo de Deus, e colocar fraqueza na igreja. Mas quando um homem de Deus e um cristão, eles se entregam à palavra de Deus, eles estão a trazer a fé do tipo de Deus, a fé correta, a fé que vence o mundo, a fé que conquista o mundo. Meu irmão, precisamos treinar uma geração na palavra. E eu quero te dizer aqui pela fé, eu estou vendo, irmão, nessa nação, homens no poder executivo na palavra, homens no poder executivo na palavra, homens no poder judicial, legislativo na palavra, homens no poder eclesiástico na palavra, homens no poder científico na palavra, homens e mulheres no poder empresarial na palavra. Eu creio, a palavra vai ganhar preeminência nessa nação. Salmos 138:2. Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Deus não exaltou fita, meu irmão.
Deus não exaltou a ciência. Deus não exaltou a tradição. Deus exaltou a sua palavra. Ou seja, cristão deve viver pela palavra. Cristão deve andar agarrado à palavra. Se o teu casamento estiver na palavra, está na fé, vai vencer. Se o teu negócio estiver na palavra, está na fé, vai vencer. Se a tua família estiver na palavra, está na fé, vai vencer. Meu irmão, estamos numa época tão sensível dos tempos. Jesus está voltando. E a Bíblia está dizendo no livro de Lucas 18:8. Se quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Será que ele vai encontrar homens e mulheres se movendo só na palavra? Dando crédito à palavra? Estando persuadidos à palavra? Jesus não quer te encontrar no pecado, meu irmão. Jesus não quer te encontrar, irmão, no engano. Jesus não quer te encontrar na idolatria, não. Jesus quer te encontrar na sua palavra. Paulo disse que combateu o bom combate, guardou a fé. Paulo não guardou fita nem óleo. Paulo guardou a fé. Paulo guardou a confiança na palavra. Aquilo que ele ouviu da palavra foi aquilo que ele guardou. E eu vejo uma geração que vai guardar essa palavra. Eu vejo uma geração que vai mudar Angola com essa palavra. Eu vejo homens e mulheres honestos com essa palavra. Eu vejo homens e mulheres que não vão se corromper por causa da palavra. A palavra é incorruptível. Só homens com a palavra, irmão, não vão se corromper. Um homem sem a palavra vai se corromper. Uma mulher sem a palavra vai se corromper. Um corrupto só é corrupto porque não tem a palavra. Mas você deve estar a dizer, eu conheço corruptos que vão para a igreja. Ir à igreja não quer dizer que você está na palavra. Estar na palavra é estar na fé. É ter a palavra no teu coração, como raiz. Falar essa palavra na tua boca. Pensar essa palavra e agir todos os dias nessa palavra. O diabo tem medo de homens e mulheres comprometidos com essa palavra. Meu irmão, se fé vem pelo ouvir, saiba que mentiras do diabo também vêm pelo ouvir. E tudo que não é palavra de Deus não gera fé do tipo de Deus. Mas pode gerar, irmão, uma crença no diabo, uma crença no engano, uma crença na ciência, em coisas que não vão te levar longe. Mas se você ficar firme na palavra, essa palavra pode te trazer saúde hoje, se você crer nela. Essa palavra pode mudar o destino do teu negócio hoje, se você crer e começar a falar ela. Essa palavra pode trazer hoje aquilo que você precisa. Jesus, Ele sabe o que você precisa. Jesus está aqui para dizer, eu quero suprir a tua necessidade hoje. Quando você crê em fé, há um Deus que se agrada da tua fé. E Ele vai realizar aquilo que Ele precisa ver para você. Por isso o diabo quer te tirar dessa verdade, meu irmão. O diabo quer te convencer de coisas que não são fé para ele poder manipular a tua vida. Como é que fé vem? Número 1, escreva no teu comentário, como é que fé vem? Fé vem pelo ouvir. Escreva no teu comentário, fé vem pelo ouvir. Como é que fé permanece? A fé permanece em nós pelo meditar a palavra de Deus. A fé permanece em nós pelo confessar a palavra de Deus. Como é que fé cresce? A tua fé cresce pelo orar em outras línguas. Judas 1:20. E como é que essa fé, irmão, ela vai ganhar uma grande força pelo praticar a palavra de Deus. Não conheço nenhum homem, não conheço nenhuma mulher que pratica a palavra e não viva a vitória da palavra. E eu hoje quero desejar, eu quero fazer uma oração, que Deus aumente o teu prazer pela palavra. Que Deus aumente a tua responsabilidade pela palavra. Eduque a tua mente a pensar a palavra. Discipline a tua boca a falar a palavra. Discipline a tua crença a crer na palavra. Discipline o teu corpo a agir na palavra. E Deus vai realizar essa palavra para você. Sempre que você se move na palavra, você está no ambiente de fé para vencer. Não importa, irmão, o que estão a dizer a teu respeito. Não importa o que o diabo está a falar a teu respeito. Jesus venceu o diabo.
Vencer o diabo não foi a tirar fita, não foi a tirar óleo. Jesus venceu o diabo na arena da fé. Jesus disse ao diabo, está escrito. Está escrito aonde? Na palavra de Deus. Se você não souber o que está escrito na palavra de Deus, o diabo vai te dizer o que está escrito de maneira errada e você vai cair. O diabo enganou Eva, e ele pode enganar você agora. Mas eu hoje quero te dizer, Angola está precisando de homens sérios, mulheres sérias que têm essa palavra. Angola só não está precisando de pessoas que vão à igreja, irmão. Tem muita gente que vai à igreja. Angola está precisando de homens que pratiquem a palavra que está na Bíblia. Um homem que pratica a palavra que está na Bíblia é um homem que está na fé. Ele vai ser um trabalhador honesto, vai ser um político honesto, vai ser um jornalista honesto, vai ser um magistrado honesto, ele vai ser um segurança honesto, vai ser uma zungueira honesta. Mas isso só a palavra pode fazer essas coisas. Se recuse a viver fora da palavra. Deus e a palavra são um. E quando você tem essa palavra no teu coração, e você começa a falar essa palavra com a tua boca, grandes verdades começam a acontecer. Teu casamento só vai fracassar se você não tiver essa palavra. Teus filhos só vão fracassar se não tiverem essa palavra. A tua empresa só vai fracassar se você não tiver essa palavra. As oposições, as perseguições, as calúnias, as mentiras e o pecado só vai te dominar se você não tiver essa palavra. Mas eu quero dizer, essa palavra está em você. Essa palavra vai transformar a tua vida. A palavra de Deus, irmão, é a palavra mais inteligente da face da terra. Jesus, meu irmão, não veio com canhões. Jesus não veio com mísseis. Jesus veio à terra com a palavra e marcou a história do mundo. Todo intelectual devia entender quem é Jesus, devia estudar quem é Jesus. Ele marcou o tempo, ele marcou a história, ele marcou a cronologia histórica do mundo. Não há referência histórica que não fale antes de Jesus e depois de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Por que a história não foi marcada em antes de Sócrates e depois de Sócrates, antes de Platão e depois de Platão, antes de Alexandre Grande e depois de Alexandre Grande, mas foi antes de Cristo e depois de Cristo? Você precisa estudar a vida de Cristo e você vai ser um homem melhor. Eu só conheço uma palavra que pode tornar um homem melhor, é a palavra de Cristo. Eu era um homem impaciente, eu era um homem adúltero, eu era um homem mentiroso, eu era um homem desonesto, mas quando tive o encontro com Jesus, irmão, eu passei a ser fiel ao meu casamento, eu passei a ser honesto, e ninguém pode negociar os meus valores. Meu irmão, ninguém pode me acusar de alguma coisa que eu sou honesto. E Deus que está no céu sabe que eu sou honesto, irmão. Eu não irei me corromper porque essa palavra é incorruptível. Meu irmão, não se deixe corromper. Essa palavra em você é a vitória que você precisa para avançar. Se Deus quer que você viva pela fé, o diabo quer que você viva pela incredulidade e pela dúvida. E hoje eu queria falar, vamos entrar no quinto ponto sobre inimigos da fé. Coloque aí. Quinto ponto sobre inimigo da fé. Falta de agir de acordo à palavra de Deus. Falta de agir de acordo à palavra de Deus é um inimigo da nossa fé. Olha o que diz a Bíblia no livro de Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se você é alguém que ouve a palavra, você é um cristão, você ouve a palavra, é bom ouvir a palavra, porque fé chega para você. Mas se você não pratica a palavra, você está enganado. Muita gente vai à igreja, muita gente anda com a Bíblia embaixo das axilas ou do sovaco, como nós dissemos. Mas quantos estão praticando essa palavra? Você está praticando essa palavra, pastor, profeta que me ouve? Dando fita nas pessoas, dando olho nas pessoas. Você está fazendo a prática da palavra? Pregando coaching no púlpito da igreja, lugar santo. Você está praticando a palavra? Caluniando, mentindo, sendo desonesto nos negócios. Você está praticando a palavra? Adulterando, prostituindo. Você está sendo praticante da palavra?
Se o diabo consegue te levar a não praticar a palavra, ele te tirou da fé e ele vai te dominar, ele vai te escravizar. Mas hoje estou vendo aqui à minha frente homens e mulheres que ouvem e praticam a palavra. Escreva aí: a minha casa é ouvinte e praticante da palavra. A minha família é ouvinte e praticante da palavra. Eu sou um ouvinte e praticante da palavra. Irmão, não é o praticar a ciência que vai te salvar. Não é o praticar a tradição que vai te salvar. Mas é o praticar a palavra que vai te libertar. É o praticar a palavra que vai te promover. Você sabe quantas pessoas vão à igreja e vão aos quimbandas? Você sabe quanta pessoa vai à igreja e vai a umbanda? Vai à casa de espiritismo? Vai à maçonaria? Ele ouve a palavra, mas ele não pratica a palavra. Deus e a quimbandaria não têm nada a ver. Deus e os umbandas não têm nada a ver. Deus e o espiritismo não têm nada a ver. Deus é santo. Deus é santo. Os umbandas espiritistas, eles são pecadores, irmão. Quando você ouve e pratica a palavra, você está numa posição de fé. E os problemas podem chegar. Você pode se sentir no início abalado. Mas quando a palavra está no teu coração e você fala com a tua boca, você manifesta a vitória contra a circunstância. Eu vejo homens e mulheres que vão vencer os problemas com a palavra. Eu vejo homens e mulheres que vão abençoar as suas famílias com a palavra. Eu vejo homens e mulheres superando problemas com a palavra. Angola se levanta para a palavra. Se essa nação se voltar à palavra, nós estaremos nos carris do desenvolvimento em menos de 5 anos. Se essa nação aceitar a palavra no poder executivo, no poder legislativo e no poder judicial, no poder econômico, nós colocaremos Angola no topo de desenvolvimento em menos de 5 anos. Deixem a palavra tomar conta da nossa nação. Mas isso começa comigo e você. Começarmos a praticar a palavra onde estamos. Não é possível você viver num bairro e ninguém sabe que você é cristã. Não é possível você trabalhar numa empresa e ninguém sabe que você é cristã. Muito até tem vergonha, muito cristão tem vergonha, porque a atitude dele não é como a palavra. Ele não anda em amor com as pessoas. Ele não anda em alegria com as pessoas. Ele não é um motivador de pessoas, mas ele é uma confusão para as pessoas. Ele é uma tristeza para as pessoas. Ele é um gozador para as pessoas. Mas Deus está a levantar homens e mulheres que praticam e que creem na palavra. Meu irmão, a falta de agir de acordo com a palavra de Deus tem destruído pessoas, tem levado pessoas para o engano. Eu vejo pessoas subindo de monte em monte, descendo de monte em monte, jejuando 70 dias, 80 dias, para receber a bênção de Deus. Isso é engano satânico. A bênção não está de ir em monte ou de jejuar 70 dias. Você já é abençoado. A partir do momento em que você recebeu Jesus, você é abençoado. Agora você tem que manifestar essa bênção. E como é que você vai manifestar a bênção? Ouvindo a palavra e praticando a palavra. Ouvindo o que Deus diz na palavra e praticando essa palavra. Porque se você ouve a palavra e não pratica a palavra, é como alguém que está indo daqui até o Kwanza Sul, ou está se movendo daqui para uma cidade, e quando você crê na palavra e não pratica a palavra, é como alguém que partiu a ponte para o destino onde você quer chegar. Você não vai chegar. Ouvir a palavra é bom, porque fé chega ao teu coração. Praticar a palavra é bom, porque Deus vai dar o resultado da palavra na tua vida. Jeremias 1,12, a Bíblia está a dizer que Deus vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Deus está atento à palavra para que ela cumprir. Que palavra é que Deus vai cumprir? Aquela palavra que você crê, aquela palavra que você pensa, aquela palavra que você fala, aquela palavra pelo qual você pratica, é essa palavra que você vai realizar. Eu me recuso a pensar dúvida e incredulidade. Eu me recuso a pensar o pior sobre a minha nação, o pior sobre a minha família, o pior sobre o meu negócio, o pior sobre a minha casa. Eu me recuso a pensar de maneira errada. Eu penso a palavra, eu falo a palavra, eu ajo a palavra, eu me comporto como a palavra. Irmão, a grande batalha espiritual não é contra demônios. A grande batalha espiritual
é você meditar todos os dias na palavra, pensar todos os dias na palavra, crer todos os dias na palavra, falar todos os dias a palavra, agir todos os dias como a palavra. Essa aqui é a grande batalha espiritual, irmão. E quando você anda nesse nível, você vai dominar os demônios, porque você está numa posição de autoridade. Ou seja, a falta de agir de acordo com a palavra de Deus tem roubado as nossas bênçãos. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Mas o Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas em todas as coisas, não importa o que você esteja a passar, a Bíblia te garante vitória. Mas como é que você vai manifestar essa vitória? Crendo nessa palavra, a despeito de qualquer pressão, a despeito de qualquer angústia, a despeito de qualquer, irmão, situação que ainda não se resolveu, você se mantém dizendo e crendo: eu vou vencer essa solução. Eu vou vencer esse problema. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Eu creio nessa verdade. Eu acredito nessa verdade. Deus me estará dando caminhos para eu sair dessa derrota. Deus me estará dando caminhos para eu vencer esse problema. Isso é agir de acordo com a palavra de Deus. Quando o problema chega e a circunstância se levanta e você começa a murmurar, começa a acusar pessoas, começa a se levantar com pessoas, você não é um praticante da palavra, você está enganado e você vai ser derrotado. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Para onde você está indo? Será que você está na palavra? Será que a palavra te satisfaz? Tudo, meu irmão, que não é de fé, ou tudo que não é de fé, tudo que não é da palavra é pecado. Angola precisa crer na palavra. Meu irmão, você precisa crer na palavra. Não deixa notícias da televisão te seduzirem. Estão dizendo que uma nova estirpe da Covid-19 se investiu sobre Angola. Eu quero te dizer, há um nome maior do que qualquer estirpe satânica de doenças que possam vir sobre Angola. É o nome de Jesus. Na minha casa essa doença não vai tocar. Na minha família essa doença não vai tocar. Ainda que essa doença seja agressiva, o nome de Jesus é mais potente para parar qualquer enfermidade sobre a minha família. Jesus já levou as nossas enfermidades. Irmão, começa a declarar todos os dias: a minha família é saudável. Isso é estar na fé. Se você começar a falar aquilo que está ouvindo na televisão, essas doenças vão invadir a tua família. Quanto mais você fala problemas, quanto mais você fala doenças, mas o diabo pega aquilo e começa a levar para a tua casa. Tudo que você diz, irmão, é tua fé falando. Tudo que você fala é tua fé falando. Tudo que você pensa é tua fé pensando. Tudo que você crê é tua fé crendo. Tudo que você age é tua fé crendo, seja para o bem, seja para o mal. Eu decido agir na palavra. A minha família decide agir na palavra. O diabo está a trazer confusão. Até o cristão está confuso. Já quer comparar Deus com o diabo. Já diz que essa doença é Deus que enviou. E Deus não está na onda de enviar doenças a ninguém, meu irmão. Deus não usa as ferramentas do diabo para poder assolar um povo. Deus usa a sua palavra para nos educar, para nos disciplinar. Doença é do diabo, morte é do diabo, destruição é do diabo. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. E vamos falar hoje o número 2, o outro inimigo, opositor da fé. A falta de manter a confissão de fé. Meu irmão, a falta de você manter a confissão da fé, a declaração de fé, na tua boca, crendo no teu coração, é um inimigo da tua fé. Olha o que a Bíblia diz. No livro de Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Diz assim: tendo, pois, Jesus, meu irmão, é o primogênito dentre os mortos. Jesus é a fiel testemunha. Não há falha em Jesus. Jesus é aquele que nunca pecou. Jesus é o soberano dos reis da terra, ou o príncipe dos reis da terra. Ele domina tudo sobre essa terra e Ele tem você para dominar sobre essa nação. Jesus é aquele que nos ama.
Jesus é aquele que a Bíblia diz em Hebreus 7:26, o inculpável, o santo, o sem mácula, o separado dentre os pecadores. E a Bíblia está a dizer no livro de Hebreus 4:14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ou seja, aquele que apresenta os nossos pecados diante de Deus, aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou com seu sangue, aquele que ministra a palavra agora para a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja, Jesus, que penetrou nos céus. Ele penetrou nos céus, ou seja, Jesus está numa posição de autoridade. E a Bíblia diz que nós estamos sentados com Ele. Efésios 2:6, nessa posição de autoridade. Se você é um cristão que me ouve, você não está numa posição de vergonha. Você não está numa posição de derrota. Você não está numa posição de fracasso. Você não está numa posição de humilhação. Mas você, em fé, está numa posição, irmão, de vitória, de autoridade sobre demônios, sobre circunstâncias, sobre o pecado, sobre tudo que quer te dominar. Você está numa posição de autoridade. Você é alguém que com essa palavra, você tem poder para privar o diabo de influência, privar o diabo de poder, mandá-lo sair de tudo que é teu. Você tem essa autoridade, pela fé, no nome de Jesus. E diz assim, conservemos firmes a nossa confissão. Meu irmão, se você não tiver uma vida de confessar a palavra, você será derrotado. No reino natural, nós memorizamos as coisas pela repetição. Você estudou. Lembra-se como é que você memorizava a tabuada? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 3, 6. Como é que você memorizava? Pela repetição. No reino do Espírito, no reino de Deus, você ganha convicção da palavra que traz fé para você pela confissão da palavra de Deus. Essa palavra confissão não é confissão dos nossos pecados, não é confissão da nossa salvação, não é confissão para a salvação no batismo das águas como fazia João Batista. Essa palavra confissão, em Hebreus 4:14, é a palavra grega que quer dizer homologeu. É a palavra homólogo, que dá semelhança. Essa palavra, ela quer dizer confissão, dizer as mesmas coisas que alguém. No nosso caso, como cristão, dizer as mesmas coisas que Deus. Escreva no teu comentário, confissão. A palavra confissão do grego quer dizer as mesmas coisas que alguém. Ou seja, dizer as mesmas coisas que Deus. Como eu sou filho de Deus, eu sou um cristão, eu tenho que dizer as mesmas coisas que Deus. E como é que eu vou dizer as mesmas coisas que Deus? Quando eu medito na palavra, no meu coração tem a palavra. E eu vou falar as mesmas coisas que a palavra, que Deus. Se você não tiver as palavras de Deus no teu coração, você vai falar as palavras do diabo. Você vai falar dúvida, você vai falar incredulidade, você vai falar medo. Depois de Adão pecar, Adão perdeu a sua fala com Deus e começou a falar com o diabo. Adão disse, eu tive medo e por isso me escondi. Mas antes de Adão pecar, Adão nunca falou a linguagem do diabo. Adão dominava, Adão conquistava. Assim é todo homem fora da palavra. Ele fala medo, ele fala problemas, ele fala dúvida, ele não acredita em mudança, não acredita em transformação. Possivelmente se você, irmão, é muito incrédulo e não acredita nessa nação, você já está a falar como o diabo. Se possivelmente você não acredita que Angola pode mudar, você já está a falar como o diabo, você já está fora da palavra, a tua confissão já demonstra que você não está com Deus, mesmo estando na igreja, você pode estar com o diabo, falando em incredulidade. A tua confissão em Deus, na palavra, vai gerar resultados nessa nação. Eu me recuso a falar incredulidade, eu me recuso a falar dúvida, eu me recuso a falar medo. Eu falo a palavra de Deus. Por que eu falo a palavra de Deus? A palavra de Deus é capaz, ela é potente.
A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus pode mudar qualquer circunstância na tua vida. Sempre que uma doença chegar, fale a palavra. Eu sou curado. Sempre que o medo chegar, diga aí, medo. Vai procurar uma outra pessoa. Porque Deus não me deu o espírito de medo. Deus me deu o espírito de poder. Está em 2 de Timóteo 1,7. Meu irmão, se mantenha confessando as verdades da palavra de Deus, porque elas vão te libertar. Se recuse colocar na tua boca palavras do diabo, elas vão te desviar. Se recuse falar a palavra das trevas. Tire da tua boca, não posso, não tenho, vou ficar doente, a minha família vai de mal a pior. Tira essa linguagem da tua boca, essa linguagem suja. Fale, a minha família vai andar como Deus. A minha família vai ter as vitórias de Jesus. A minha família vai resistir ao diabo. Fale linguagem de Deus. Não se vicie a falar incredulidade e dúvidas. Ainda que você esteja em ambiente de amigos, não aceite falar dúvidas, não aceite falar incredulidade, não aceite confessar palavras erradas para a nossa nação. Fale palavras certas para Angola. Fale palavras certas para a tua família. E é isso que Deus vai realizar. Marcos 11:23 está a dizer que tudo o que você fala é o que vai acontecer. Isso é uma posição de fé. Isso é uma posição de vitória. Isso é uma posição de avanço. Aleluia! Irmão, se treine a não pensar errado, a não pensar negativo. Pense a palavra de Deus. Filipenses 4:8-9. Pense tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Seja isso que tenha comunhão com a tua mente. Os dias estão difíceis. Eles podem estar difíceis, mas você e a palavra vão vencer esses dias difíceis. Não fale as coisas difíceis do dia. Fale o que Deus pode fazer no dia para você vencer. Comece conversando com o Espírito Santo, para que Ele te diga o que você deve falar, o que você deve pensar, o que você deve dizer e como você deve agir. Minha esposa é uma especialista na fé. Minha esposa é uma especialista na palavra. Ela, quando acorda de manhã, meu irmão, não importa que sonho é que ela teve, se a noite foi depressão, ela acorda da manhã, ela levanta os braços e diz: acordou a mulher mais abençoada da face da terra, acordou a mulher que hoje vai dar solução nas pessoas, acordou a mulher que hoje vai dar ânimo nas pessoas, acordou a mulher que não vai aceitar ninguém ser derrotado ao lado dela. Essa deve ser a atitude que você deve ter ao acordar pela manhã. A vitória em você, minha irmã. Eu sei, irmão, que os dias, eles podem estar difíceis, há pressão, mas essa pressão só vai vencer quem tem a palavra. Essa pressão só vai vencer quem se manter na fé, quem se manter ouvindo e praticando a palavra, quem se manter mantendo a palavra na sua boca todos os dias, falando a palavra, não falando incredulidade, não falando aquilo que está na televisão, não falando aquilo que está na rádio, mas falando aquilo que Deus diz. É isso que vai dar vitória para nós. Angola, se levante e comece a falar bênção. Irmão, todos aqueles que querem ver esse país a recuar, eles vão ser envergonhados. Para que há uma geração que está a abençoar Angola. E eu declaro, Angola é o melhor país para se viver em nome de Jesus. Angola é o melhor país para se estar em nome de Jesus. Faremos de Angola uma nação credível para os angolanos e para o mundo. Faremos de Angola uma nação em que o mundo e os angolanos desfrutem. Eu me recuso a ver o diabo a dominar essa nação. Eu me recuso a ver a religião a dominar essa nação. Eu me recuso a ver as heresias a dominar essa nação. Não, a palavra é que tem poder, não é fita. Parem de dar olho às pessoas. Parem de dar fita às pessoas. Parem de levar as pessoas de monte em monte, de monte em monte, de jejum em jejum. Ei, jejuar é bom, muito bom, irmão. Porque o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes, depois e durante o jejum. O jejum muda você. O jejum te ensina a dominar a tua carne, para que você fique mais tempo ligado a Deus. O poder não está de subir monte em monte, meu irmão. O poder não está de andar de monte em monte. O poder está na palavra. O poder está na palavra. Oh, mas meu pastor, será que eu não posso ir ao monte? Irmão, não faça do monte um vício. Se o Espírito Santo te guiar para ir ao monte, vai ao monte. Você está indo guiado pelo Espírito Santo.
Mas a maior parte das pessoas vão ao monte por vício, porque eles pensam que o poder está no monte. Eu quero dizer, o poder está no teu espírito. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que aquele que se tornou um com Jesus se tornou nova criação? Deus agora habita no teu espírito. No teu espírito tem uma pessoa divina. Você carrega uma pessoa divina, meu irmão. Você carrega uma habilidade divina em você. Você está proibido de fracassar. Você está proibido de ser derrotado. O diabo não vai te vencer, meu irmão. Angola está sendo despertada pela palavra. Deus ontem, eu estava orando em línguas e estava interpretando. Deus disse que tem muita gente correndo nessa nação procurando onde está a palavra. Pastor que prega a palavra, se prepare para receber ovelhas da palavra. As ovelhas vão estar saindo de lugares onde tem engano e manipulação. E elas estão correndo para pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres que têm a palavra de Deus. Há lugares que eram tão cheios nessa nação, que estão sendo esvaziados. Sabe por quê? Porque Deus está falando ao coração das pessoas para saírem desses lugares. Porque a palavra já chegou nessa nação. Eu hoje quero te dizer, meu irmão, se recuse a ser paralisado na fé. Seja um ouvinte e um praticante da palavra. Mantenha a confissão da palavra na tua boca. Ainda que pressões querem te levar a falar errado, fale a palavra. Jesus nunca falou outra coisa senão a palavra. Os apóstolos nunca falaram uma outra coisa senão a palavra. Jesus nunca orou outra coisa senão a palavra. Os apóstolos nunca oraram outra coisa senão a palavra. E eu vejo uma geração que vai falar a palavra, vai orar a palavra, vai ouvir a palavra e vai praticar a palavra. Tudo o que precisamos é a palavra, irmão. Ei, cultos coaching não podem salvar nem libertar ninguém, irmão. Cultos motivacionais não podem salvar ninguém. Mas onde a palavra de Deus é pregada e ensinada, há libertação. Meu irmão, eu agradeço por você me assistir. Eu declaro sobre você a força da palavra. Eu declaro sobre você a graça da palavra. Eu declaro sobre você a unção da palavra. Eu declaro sobre você uma consciência mais ativa com a palavra. Eu declaro sobre você, irmã, uma disciplina com a palavra. Eu declaro sobre você uma força de vigiar a palavra em todo o tempo. Vamos vigiar a palavra. E nós vamos dominar sobre essa geração. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Eu queria orar antes para você, antes de terminar. Eu quero ver essa palavra funcionar na tua casa, no teu casamento, no teu negócio, em alguma área onde o diabo está a dizer que você não vai conseguir. A palavra está a dizer que você tudo pode naquele que te fortalece. A vitória é nessa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu declaro essa palavra que é viva, que é potente, que é capaz, sobre, Pai Santo, a casa do meu irmão, sobre o negócio do meu irmão, sobre esse documento da justiça do meu irmão. Eu declaro essa palavra que leva vitória e potência para romper com tudo que o diabo quer fazer. Pai, obrigado pelo casamento feliz do meu irmão, pela sua empresa. Obrigado, Pai Santo, por sabedoria nos estudos para esse irmão. Pai, eu te dou graças pela tua vida em fé. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu favor. Pai, se tem alguém doente me assistindo, ou que vai assistir essa live, quando terminar, eu estou declarando cura da cabeça aos pés. Eu declaro órgãos novos dentro de você. Receba órgãos novos, em nome de Jesus. Eu vejo um homem com uma tremenda dor na coluna. E Deus está me dizendo, diga somente, sou curado agora e essa dor vai desaparecer. Pai, obrigado. Porque eu vejo uma geração totalmente comprometida com a palavra. Eu vejo apóstolos, pastores, profetas, mestres evangelistas. Pai, essa é a minha oração. Doutores da palavra. Pai, salve a minha nação. Coloque homens da palavra nessa nação. Levante mulheres da palavra nessa nação. Pai, tira o engano da minha nação. Tira o engano da minha nação, Pai. A minha nação precisa da palavra.
A minha nação já está, Pai Santo, independente do calar das armas há mais de 40 anos. Mas ela ainda não é livre espiritualmente. Porque o que pode libertar uma nação espiritualmente é a palavra. Então eu clamo, eu rogo pela palavra na minha nação. Obrigado, querido Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou bem-aventurado.